Quando a gente pensa em vampiros, o que vem na cabeça? A Romênia e aquele Conde Drácula, né? Ou quem sabe a Inglaterra vitoriana, com toda aquela atmosfera sombria e um gosto peculiar pelo macabro. Mas e se eu te dissesse que a Irlanda, sim, a Irlanda, foi um dos principais berços desses seres noturnos? Foi lá que o Bram Stoker, o autor famoso do Drácula, se inspirou para criar o personagem, que até hoje assombra a nossa imaginação. E o mais curioso é que as histórias de vampiros não são exclusivas da Europa. Sabia que no Brasil também temos nossas próprias lendas sobre essas criaturas? Os povos indígenas que viviam no Brasil, muito antes da chegada dos colonizadores, já tinham suas próprias versões dos seres noturnos. Eles falavam de morcegos sanguinários e de indígenas que saíam à noite, vestindo trajes de morcego. E adivinha? Degolando pessoas. A coisa era bem mais sinistra do que muita gente imagina. Esses seres, que podemos chamar de vampiros brasileiros, eram mais do que só mitos. Eram histórias passadas de geração em geração, com o objetivo de assustar e ensinar sobre o perigo das trevas. O Brasil tem uma rica tradição de lendas e mitos que envolvem essas criaturas da noite. Agora, imagina só o susto que seria se de repente você visse alguém saindo à noite com um traje de morcego. Seria bem bizarro, né? Um verdadeiro Drácula tupiniquim. E o mais interessante, esses mitos não ficaram restritos só aos indígenas. A influência de lendas como essa acabou se misturando com histórias de vampiros vindas da Europa. E essa mistura fez com que o conceito de vampiro se espalhasse pelo mundo todo, se tornando o que conhecemos hoje. Uma criatura que se alimenta de sangue e vive nas sombras. E é claro, sempre tem um olho em seu próximo lanche. Mas se aprofundando um pouco na cultura do Brasil, mais precisamente na região do nordeste do país, existe um ser que deixaria até o próprio Drácula com medo. Eu tô falando do Encourado. Ele é uma criatura misteriosa que assombra o nordeste do Brasil, e é imune a praticamente tudo que você já ouviu falar sobre monstros e criaturas do além. Mas afinal, quem é o Encourado? O Encourado é uma figura temida nas regiões rurais do Nordeste. Ele é descrito como um homem com hábitos noturnos, que veste uma roupa de couro preto, tipo cangaceiro. Mas o mais bizarro é que essa roupa fede a sangue. Sim, aquele cheiro de sangue fresco, sabe? Um verdadeiro pesadelo ambulante. E não pense que ele se alimenta só de animais. O Encourado também gosta de carne humana. E ele não tem preferências. Se tiver alguém perto que ele acha interessante, pode ter certeza que ele vai atrás. Mas tem um detalhe importante. Ele só entra nas casas se for convidado. Tipo aqueles vampiros do Diários de um Vampiro, sabe? Acontece que ele tem um jeitinho de conquistar os anfitriões. Sempre dando um jeito de ser bem-vindo, mas sem ser chamado. E falando nisso, o Encourado tem preferência por principalmente quem não vai à igreja. E olha só, ele já sabe quem são essas pessoas antes mesmo delas chegarem na cidade. Ou seja, ao chegar no povoado, ele já tem uma listinha do que fazer. É, a coisa é sinistra. Agora, se você mora em uma cidadezinha no interior e começar a perceber alguns sinais estranhos, pode ser que o Encourado já esteja por perto. Os primeiros sinais são bem sutis, mas não deixam de ser assustadores. As galinhas param de colocar ovos e não comem direito. Os cachorros começam a ficar mais agitados, não saem de casa e começam a gemer e chorar o dia todo. Os urubus começam a sobrevoar o lugar, uma verdadeira nuvem de aves escuras. Com esses sinais, os moradores costumam fazer uma oferenda para espantar a criatura, como se fosse um tipo de sacrifício. Na época antiga, diziam que até mesmo criminosos ou crianças eram oferecidos para afastar o mal. Porém, com o tempo, o sacrifício se tornou mais simples. Uma galinha preta ou um galo vermelho pendurado na entrada da cidade já era o suficiente. Mas atenção! A oferenda tem que ser colocada na porta da frente porque o Encourado só entra por lá. Mas antes de tudo isso, a parte mais aterrorizante dessa lenda é que o Encourado parece ser imune a tudo, que normalmente poderia derrotar um vampiro ou um monstro. Ele não se importa com alho, cruzes, luz do sol, água benta ou até estacas de madeira. Nada disso vai funcionar contra ele. Ou seja, se algum dia você se deparar com essa criatura, vai ter que ter algo bem mais forte do que um simples amuleto ou rezas. Então é isso aí. Curtiu saber um pouco mais sobre o Encourado? O que você acha? Já tinha ouvido falar dessa lenda do Nordeste? Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Valeu.